Hoje eu quero encarar uma pergunta que está por trás de todas as outras perguntas. A Bíblia é confiável? Porque se a Bíblia não for confiável, então quem é Jesus? E o que é o pecado? Quem é o Espírito Santo? O que é arrependimento? E tudo vai acabar virando opinião, tradição e tantas outras coisas. Mas se a Bíblia for confiável, a gente não está lidando com um simples livro qualquer. A gente está lidando com a voz de Deus que está atravessando a história. Olá, se você não me conhece, eu sou a Helena. Eu estou fazendo uma série aqui nesse canal de Fundamentos da Fé, o que todo cristão precisa saber sobre pecado, sobre arrependimento, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, o que é ou não o Evangelho. E se você tem interesse por esse assunto, ou se você quer se aprofundar de forma expositiva, bíblica e de uma forma também muito simples e prática, eu já te convido primeiro a se inscrever nesse canal, a curtir esse canal, porque o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante para você e ele mostra mais conteúdos como esse pra ti, e principalmente chamar mais um amigo e compartilhar e maratonar essa série comigo. Então vamos lá pra hoje. O tema é: a Bíblia é confiável? Então vamos entender. E hoje eu quero ser muito honesta com você. Existem pessoas que rejeitam a Bíblia sem nunca ter sequer lido a Bíblia. E existem pessoas dentro da igreja que creem na Bíblia, mas vivem como se ela fosse uma única inspiração, como se fosse só uma inspiração. Não vivem ela na prática. E hoje eu quero te conduzir nesse vídeo a 3 perguntas. O que a Bíblia afirma de si mesmo? Segundo, o que a história pode confirmar? E terceiro, o que isso muda na prática pra gente? Então já pega a caneta e papel pra gente aprender de uma forma muito expositiva, simples e prática, tudo isso que a Bíblia diz sobre ela mesma. E a primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia ela não se vende como um livro de opinião. Ali não é um livro, ou nem se apresenta como um livro de conselhos humanos da parte de Deus. A Bíblia se apresenta como a revelação de Deus. É Deus falando pro seu povo. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. A palavra ali, ela tem a conotação de soprada, né? Isso não significa que Deus ele usou mecanicamente robôs para fazerem isso. Significa que Deus ele realmente usou autores humanos, pessoas humanas em contextos reais, mas que garantiu que o que foi escrito ali é a sua palavra. Olha que legal, que reforça aqui em 2 Pedro 1, do 21. No 20 ao 21. Nenhuma profecia procede de particular elucidação. Homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia ela tem autores humanos? Sim, mas por trás desses autores existe um autor maior que se chama Espírito Santo. Então, isso é importante porque muita gente faz crítica. Ah, a Bíblia foi escrita por homens, então como que ela vai garantir a elucidação? Como que ela é realmente confiável? A confiabilidade da Bíblia está justamente no seu autor maior, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. E a pergunta correta pra gente se fazer não é se a Bíblia ela foi escrita por homens, porque ela foi. A própria palavra fala que ela foi. A pergunta correta é se fazer: esses homens, eles falaram por si mesmos ou eles falaram da parte de Deus? Porque se a Bíblia afirma que eles falaram da parte de Deus, a definição a gente consegue entender tudo, principalmente a confiabilidade, porque a confiabilidade não está na palavra desses homens, está exatamente no caráter de Deus. E porque se Deus a gente entende que ele é verdadeiro, que ele não mente, então a palavra de Deus ela é verdadeira, mesmo ela sendo escrita por homens, porque foi a própria revelação de Deus para esses homens. O segundo ponto que muita gente ignora, e eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso, é: eu acredito em Jesus, mas eu não acredito na Bíblia. Isso é algo sem pé e sem cabeça, porque se a gente acredita que Jesus é real e porque ele é real e apresenta esse Jesus histórico nos evangelhos, é impossível a gente lidar como se não fosse nada, porque esse próprio Jesus apresenta as escrituras como a palavra de Deus. Então, se a gente acredita nesse Jesus, é impossível a gente não acreditar naquilo que ele acreditava. Um outro ponto também é que Jesus ele não falava nas escrituras sugerem, ele falava está escrito. Olha o que diz em Mateus 4. Quando foi tentado, ele respondeu: está escrito. Olha o que ele fala em João 10, ele diz: a escritura não pode falhar. Em Mateus 5, 17, 18 ele diz: não passará um i ou um tio da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, se você confia em Jesus, você precisa levar a sério o que Jesus leva sobre as escrituras. Outro ponto que gera muito debate, muita questão. Tá, Helena? A Bíblia foi alterada? Foi um telefone sem fio? E aqui tá um dos maiores erros e dúvidas que as pessoas têm de verdade, porque muita gente pensa que a Bíblia foi assim, ó: um escreveu, outro copiou, outro mudou, outro manipulou, outro fez uma coisa, outro fez outra coisa. E não, gente, a história, o texto bíblico não funciona como telefone sem fio. Se você pegar, foram muitos manuscritos, foram regiões diferentes, foram idiomas diferentes, foram pessoas diferentes, manuscritos que podem ser comparados uns com os outros. Então, quanto mais testemunhas você tem, principalmente em relação a isso, mais você consegue fazer verificações, mais você consegue identificar texto, e isso é importante a ser compartilhado. E assim, existem variações? Sim. Cópia de manuscritos que foram de forma diferente? Sim, mas são variações, são pequenas, é a ortografia, às vezes é a ordem de palavras, são detalhes
que não muda o eixo central da palavra, entende? Então quando a pessoa fala a Bíblia foi alterada, geralmente ela carrega uma suposição errada de que, tipo, havia um texto que foi escrito, que foi escondido, que alguém copiou, que alguém trocou, mas na prática não é isso. O que existe é uma tradição textual pontuária, ampla, que permite que a gente verifique e teste, um selo assim de testar a confiabilidade da própria Bíblia. E aqui eu não tô pedindo pra você confiar no que eu tô te falando ou porque eu disse, eu estou te mostrando biblicamente o ponto aonde a nossa fé, ela não é fundamentada no escuro, ela é ancorada em algo que atravessou histórias, séculos e deixou rastros históricos enormes, gigantescos, pra gente testar essa confiabilidade. E principalmente, o próprio Senhor é aquele que zela pela sua palavra, e ele tem zelado desde a era primitiva até agora, desde as primeiras igrejas até agora, e ele vai continuar zelando. Tá, Helena, mas e o cano? Quem decidiu quais eram os livros que entravam, quais eram os livros que não entravam? E essa é outra dúvida que surge nas pessoas, porque as pessoas acham que simplesmente eles receberam, sentaram e falaram assim, ó, esse aqui vai entrar, esse aqui tá bonito, esse aqui tá interessante, mas esse aqui não tá bom, esse aqui não vai entrar. Mas isso não se sustenta, principalmente na igreja primitiva. Quando a gente vai estudar a história, a gente vê que a comunidade de fé reconheceu aquilo que já estava sendo recebido como a palavra de Deus. Então foi por critérios que foram ligados à apostolicidade, que está no Novo Testamento. E aqui entra a coerência, né? Com a fé, com aquilo que eles acreditavam mesmo, com o uso da vida contínua da igreja. Então, não foi a igreja que criou a palavra. A igreja recebeu a palavra e se moldou, que foi moldada por ela. Um outro ponto também que entra aqui é uma frase reformada que eu acho muito interessante, que é: a palavra é a autoridade que julga a igreja, não a igreja que julga a palavra. É importante a gente lembrar dessas coisas, porque vão surgindo tantas outras que a gente acha que a gente tem o direito de julgar a palavra, sendo que ela que não julga. Outro ponto também que é interessante abordar é: muitas pessoas falam assim, tá, Helena, mas você sabe que a Bíblia tá cheia de contradição. E aqui a gente precisa ser muito honesto. Tem passagens que são mais difíceis de serem interpretadas? Tem texto que exige estudo, exegese, contexto, gênio literário, existe uma leitura mais aguçada, mais cuidadosa. Muita gente, às vezes, acaba não entendendo e chamando isso de contradição, e às vezes é uma perspectiva diferente, às vezes é um resumo de detalhes diferente, às vezes é uma narrativa versus poesia, não sabe. Então, assim, aí a Bíblia, ela tem essa diversidade, e isso, na verdade, é a realidade histórica que as pessoas acabam chamando de contradição ou de fraude. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado. E a pergunta que a gente tem que fazer não é: existe texto difícil? Porque existe. A pergunta central é: a mensagem central é coerente? Porque de Gênesis a Apocalipse você vai ver uma coerência enorme nos evangelhos, que foram escritos de 3 formas, 4 formas diferentes, e mesmo assim a sua confiabilidade está intacta. Aqui tá um ponto que a gente precisa abordar, que é muito, mas muito, além de ser relevante, ele é interessante, e ele é algo que a gente precisa fixar na nossa memória. A Bíblia, ela não é confiável porque ela passou pela história da humanidade, ou porque ela sobreviveu a todo esse período. Ela é confiável porque ela faz o que nenhum outro livro humano consegue fazer. Ela expõe em você. Olha o que diz em Hebreus 4:12. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, penetra e discerne intenção. Você percebeu que esse texto, ele lê, mas parece que ele nos leu antes da gente ler ele? É algo muito interessante que eu fico pensando assim. E aqui é algo que eu vejo da Bíblia, sabe? Ela não só lê comportamento, ela vai no coração, ela vai na intenção. Ela não vem para ficar massageando o nosso ego. Ela vem justamente para revelar Deus, para revelar quem é você, para revelar o seu caminho. E é diferente, e é descorruptível, mas ao mesmo tempo é diferente dos livros humanos, porque eles confirmam aquilo que o leitor quer, aquilo que o leitor está disposto a ouvir e a pagar por aquilo. Já a Bíblia não, ela confronta, ela traz a gente para o arrependimento, ela traz a gente para a fé, ela expõe as nossas obras, e isso é fascinante na Bíblia. Tá, Helena? Então, qual que é a decisão por trás dessa pergunta, se a Bíblia é confiável? Muitas vezes não é só intelectual, mas é moral e espiritual também. Porque se a gente atesta a confiabilidade na Bíblia, ou pessoas vêm para tentar tirar essa confiabilidade, elas entendem que se a Bíblia ela é confiável, ela então tem o direito de dizer o que é pecado, o que é salvação, o que é verdade, o que é moral, o que é santidade, quem é Jesus, quem é que manda na vida. Então aí o ser humano, ele acaba reagindo. Eu até aceito a Bíblia inspiradora, mas uma Bíblia que governa, aí eu não quero. E aí entra no âmago da questão, né? As pessoas querem a Cristo, mas não querem se submeter ao reino dele. E João já fala, esse aqui é o reino dele. Ou você se submete, você acredita nele, você acredita que é Jesus Cristo, você acredita que ele estava desde o princípio, você acredita que ele era antes de tudo,
Ou você acredita nele, você aceita e se submete a esse reino, ou você não acredita. Tá, e aqui vai 3 formas práticas e simples para a gente começar a ler a Bíblia de modo confiável. A primeira, você não lê a Bíblia simplesmente para você sentir algo, você vai ler para ouvir a voz de Deus. E aqui o alvo não é a emoção, é simplesmente a submissão. Segundo ponto, você não usa a Bíblia como arma para ferir outras pessoas. Muita gente tem utilizado a Bíblia aí para entrar em debates desnecessários, para fazer coisas que não é aquilo que Deus pediu. Você usa como espelho primeiro, você corrige a si mesmo e depois você vai corrigir alguém. E aí as pessoas têm colocado os burros na frente da carroça, né? Então é complicado. Terceiro, você não vive um versículo solo. Você aprende a ler o contexto, aprende a ver Cristo no centro, a deixar a Escritura interpretar a Escritura. O mal das pessoas é que elas querem pegar versículos isolados e querem fazer Bíblia. E não tem como você fazer exegese, não tem como você fazer Bíblia só com versículo isolado. A Bíblia explica a Bíblia, a palavra explica a palavra. Então, quando a gente entende isso, a gente para de cair nesses enganos. A gente entende que a Bíblia é confiável porque ela vem de um Deus que não mente, ela vem de um Cristo que tratou a palavra, principalmente como palavra de Deus, a Escritura como palavra de Deus. Ela atravessou a história da humanidade com testemunhas reais que vivenciaram tudo aquilo e nos relataram, e ela continua fazendo o que nenhum outro livro faz, que é luz, cortar e exortar. Então, a pergunta não é somente se a Bíblia é confiável ou não, a pergunta é, você é ensinável a ela?